Historiadores e historiadores, fecha o seu Wikipedia porque tá começando o Pipocando. O Walt Disney é uma das figuras mais importantes do cinema, isso ninguém discute, mas o que muita gente não sabe é que ele usou seus desenhos pra combater o nazismo. Fight against the Nazis. Então, muita gente usou os seus recursos para proteger o nazismo naquela época, né? Os próprios nazistas tinham uma das melhores equipes de marketing do mundo. diretoras de cinema da época. Vários filmes, inclusive, não lembro o nome delas. Tem filmes que são aclamados pela técnica e que mudaram muita coisa no cinema, mas que são filmes nazistas. Então, tipo... Não, mas, amigo, a gente tá falando aqui de coisa boa, de quem não defendia o nazismo, de quem defendia o American Way. Então se prepara pra aula de história, porque hoje a gente vai falar sobre o desenho anti-nazi da Disney. Antes de começar a falar sobre o desenho, a gente precisa explicar um pouco sobre quem criou a parada, que foi o nosso querido Walt Disney. Achei que fosse capeta. Não. Quando o Disney ainda era um molequinho, ele tentou defender os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, mas não conseguiu por causa da sua idade, né? Era uma sonho de criança. Quer ser o que? Astronauta, guerreiro, gladiador? Quero dar tiro. Não, quero dar tiro. Em 1918, o cara até conseguiu ser piloto de ambulância pra Cruz Vermelha, mas aí o conflito já tinha acabado e não demorou muito pra ele começar a sua carreira como desenhista. Você pode reparar, muitos gênios, pessoas importantes do mundo, tinham essa mesma característica que as pessoas gostam de muitas coisas. O cara dirige ambulância, aí ele desenha, de repente ele vira engenheiro, estuda física, né? Mas com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o Walt ganhou uma nova chance de defender o seu país, mas de maneira diferente, usando agora os seus desenhos. É legal, né, cara, o comunicador usar esse potencial criativo pra fazer o que ele acredita. Palmas pro Disney, fez uns parques maravilhosos. Entre 1942 e 1945, o Disney fez vários desenhos de apoio aos Estados Unidos, incluindo o Zé Carioca, que era o símbolo da política de boa vizinhança entre americanos e brasileiros. Entendeu? É aquele momento de polarização mundial. E o passarinho brasileiro ele é pouco, perto dos mais de 30 vídeos de treinamento militar e propaganda pró-aliados criados pelo Walt Disney. Ele tava engajado mesmo, galera. O Disney chegou a colocar 90% dos seus funcionários para trabalhar na produção desses propagandas, desses desenhos antinazismo, o que resultou em 68 horas de material antinazi. Valeu, Walt Disney. A influência no trabalho do Disney foi tão grande que a senha dos americanos na operação do dia D foi Mickey Mouse. Muito louco. Mas o ápice dessa propaganda antinazi foi a animação Education for Deaf, lançada em 43 e dirigido pelo Clyde Geronimi. Foi produzido pelo Walt Disney. O desenho ele conta a história do Hans, um jovenzinho alemão que cresceu durante o regime nazista e que mais tarde se tornou um soldado, um carinha acompanhando a vidinha dele desde que nasceu, é muito legal. Logo no começo do filme, os pais do Hans provam pro governo que são arianos puros e entregam o molequinho pro serviço de treinamento nazi. Esse treinamento passa para as crianças uma versão de A Branca de Neve, em que o príncipe é um oficial alemão, enquanto a bruxa do mal representa a democracia do diabo, né? Isso fez com que o Hans considerasse o Hitler um modelo a ser seguido, chegando até mesmo a reverenciar uma estátua do ditador com a saudação nazista. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Mais tarde, o Hans está doente, sendo tratado pela sua mãe, que recusa entregar o menino de volta pro treinamento. E é claro que os oficiais alemães não levaram isso numa boa. Eles não eram muito bonzinhos. Isso não é um filme não, galera. Depois de ter sua vida ameaçada, o Hans volta pro treinamento e lá ele é proibido de mostrar qualquer fraqueza, correndo o risco de ser castigado pelos professores. Ah, não, é um filme sim. E a partir daí, a animação mostra o crescimento do Hans, que tá se tornando um adulto cada vez mais fanático pela ideologia nazista, sempre andando uniformizado e declarando ódio pelos inimigos. Galera, as coisas históricas, elas são legais porque assim, a história ela se repete, é um ciclo. Quem estuda história sabe disso, ó, o mundo aqui, ó, sempre se repetindo. Então, esse comportamento você pode notar em alguns coleguinhas. Não vou falar nada mais específico sobre isso, mas essa ideologia nazista, ela ainda existe, assim, no comportamento das pessoas. Em pequenas escalas, em grandes escalas. No final, o filme mostra o Hans e seus companheiros partindo pra guerra e aos poucos se transformando em túmulos idênticos, todos marcados com a suástica. Uma lápide. Eles foram simples ferramentas. O objetivo dessa animação era tipo fazer um making-off pesadão dos soldados alemães que abandonavam a sua inocência para se tornarem máquinas cruéis de matar. Esse filme também fez parte de um contrato entre o Disney e o governo que compraram 32 cortinhas nazistas. Anti-nazistas. Eu nem vou julgar aqui, né, se a posição política na época do Walt Disney era certa ou errada, mas é muito legal, de alguma forma ele tá usando isso pelo que ele acredita. Né? Hoje em dia é tão difícil, né, os comunicadores
se posicionarem. Politicamente, até porque virou uma guerra de futebol praticamente. Na época ela não era tão fácil também não, você imagina. Mas pelo menos dentro dos Estados Unidos, ninguém tava defendendo o nazismo, né? Era mais fácil. Né? Ninguém não, né? Ninguém não, né? A Little. Vai saber. E o Walt Disney não fez isso só pra ajudar o seu país, não, cara. Já que o estúdio tava beirando a falência graças ao fracasso de bilheteria do clássico Fantasia em 1940. Olha só que louco, e é hein? lindo esse filme. É claro que depois da guerra esses desenhos saíram de circulação. Antes do YouTube você mal achava eles, mas você ainda pode encontrar eles em uma coletânea especial dessas produções temáticas da Disney, chamada Walt Disney Treasures on the Front Line. E esse DVD também inclui a animação Command Duck, em que o Pato Rabugento é enviado pra destruir uma base militar dos japoneses, que eram aliados dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Você vê, isso é uma perspectiva bem dos Estados Unidos. Não, então, mas é coisas. ruim, é estranho isso, assim, eu preferia que o Walt Disney tivesse feito uma campanha anti-guerra e não tomado um partido, mas tudo bem, ele precisava pagar as contas. O maior sucesso do Pato Donald nessa época foi o clássico A Face de Führer, que levou pra casa o Oscar de melhor curta de animação. Ao contrário do Command Duck, essa animação coloca o Donald do lado dos nazistas, enfrentando as tretas da guerra como um cidadão alemão. Mostrando como uma pessoa normal pode entrar nessa pira, Pode né? entrar na pira. Você já deve conhecer esse curta pela cena em que o Donald é obrigado a soltar vários Heil Hitler, enquanto Que ele vem do lado do outro, Hi Hitler, Hi Hitler. trabalha fazendo armas pro exército. É uma cena bem famosa. Além de satirizar o modo de vida dos trabalhadores alemães, essa cena também faz referência ao clássico Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Todo mundo que já assistiu esse e assiste a animação nota na hora, cara. O curta acaba quando o Donald entra em um colapso nervoso de tanto trabalhar. E depois de acordar, ele percebe que tá nos Estados Unidos e que tudo foi um pesadelo. Ai, agora ele tá numa Ai, pátria ai. maravilhosa, onde só tem coisas maravilhosas e carros baratos e dólares. O Pipocando de hoje vai ficando por aqui, então aproveita os comentários pra deixar suas sugestões pras próximas curiosidades, galera. Não tá fácil o vídeo todo dia. E vamos aproveitar esse episódio que fala sobre guerras, cara, pra cultivar a paz entre as pessoas. Se você discorda das pessoas, cara, tenta entender o ponto das pessoas. Às vezes você não vai chegar num acordo, mas tenta, sabe, assim, ter um relacionamento bacana com os outros, respeite as pessoas nas redes sociais. Vamos promover isso, porque a gente tá num momento, mano, de crise absoluta, as pessoas estão se odiando e o maior patrimônio que a gente tem no nosso país é as pessoas se amarem, as pessoas se gostarem, a gente viver bem. Tá bom? Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho sinistro e passar na loja do Pipocando, porque olha as estampas maravilhosas. Amiguinho, sem guerras contra você mesmo. Tia, larga a guerra e vem pra paz. Somos poucos, mas somos muito loucos. Sou do Pipo. Sou do Cando. Pipocando. Se solta, se joga, amiga, é isso aí, pronto. Eu vou chamar isso de efeito Peter. Sempre que o Bock fazer coisas que, tipo, que só funcionam na cabeça dele, as pessoas não entendem, a gente chama de efeito Peter.